Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast A Voz. Eu sou a Susana Boticas e é com grande entusiasmo que vos apresento mais uma história inspiradora. Aqui no podcast A Voz, acreditamos no poder de contar histórias que conectam e transformam vidas. O objetivo deste podcast é dar palco a pessoas extraordinárias que, com as suas jornadas, nos desafiam a crescer, nos motivam e nos mostram que tudo é possível. Hoje vamos conhecer um jovem incrível que aos 20 anos já está a fazer história no mundo do empreendedorismo. Se estás a ouvir este episódio, convido-te a subscrever o canal, a ativar as notificações e a partilhar esta conversa com quem precisa de uma dose de inspiração. É através de cada partilha que estas histórias chegam mais longe. O meu convidado de hoje é Lucas Lins. Ele é mentor, maratonista e empreendedor, destacando-se no mercado do dropshipping, onde já fatura dígitos globalmente. Mais do que isso, Lucas é um exemplo de determinação e foco, e é isso que vamos explorar hoje. Lucas, seja muito bem-vindo ao podcast da Voz. É um prazer ter-te aqui connosco. Vamos começar por conhecer um pouco mais sobre quem é o Lucas Lins. Conta-nos um pouco da tua jornada até aqui. Olá, tudo bem? Muito bom dia a todos. Meu nome é Lucas Lins, Lucas Lins Figueiredo. Nasci em Salvador, Bahia, uma terra linda, afrodisíaca, um povo humano, assim também como um povo de Portugal, muito solícito. E minha trajetória no empreendedorismo iniciou-se, na realidade, antes dos 13 anos de idade. Sei que você, nesse exato momento, deve estar se perguntando, mas como assim antes dos 13 anos de idade? Como é que poderia alcançar? Como é que seria tão novo assim? Quando eu estava no ensino primário, que lá é o ensino fundamental, eu nunca me enxerguei no ensino fundamental. Eu sempre me enxerguei com pessoas do ensino médio, do ensino secundário. Desde quando eu era pequeno, eu nunca me via com o mesmo público que eu estudava. Eu sempre me via acima. E ao ter ali os seus 12 anos, meus 12 anos de idade, eu via colegas como o Igor, como o Léo, como o Iago, pessoas que já estavam tendo sua loja no ensino médio, já estavam fazendo venda de acessórios, e eu comecei a querer explorar aquilo, eu sempre queria acompanhar esse nível deles. E eu falei, não, eu não tenho que ficar com o ambiente que eu tô, com as pessoas que... Para ter noção, o ambiente, de colégio, que é assim, as pessoas queriam namorar, queriam beijar, queriam festa, tá tudo bem, tá tudo normal, é a idade propícia. Mas eu, entretanto, não queria só isso, eu queria ir além, eu queria me destacar mediante a minha turma. Era um pouquinho bagunceiro no colégio, tinha umas questões ali, mas, entretanto, sempre pensei à frente. Foi então que, em determinado momento na minha vida, eu comecei a sair do ensino médio, eu saí do ensino fundamental, fui para o médio, e quando eu vi que eles já estavam com a loja deles, já estavam vendendo, eu falei que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não tinha direção, eu não tinha rumo, eu não tinha nada para poder começar, só tinha a ideia mesmo e a fé. Quando eu tinha 12 anos, assim, era um momento que teve uma separação dos meus pais, supostamente eu receberia uma mesada mensal, que é não sei como é que se chama aqui em Portugal, né? Também, sim, lamezada também, sim. Ok. E, entretanto, chegou um determinado momento que eu já não recebia mais essa mesada. E eu me via precisando de dinheiro para comprar as minhas coisas, não queria ter que depender dos meus pais. Foi então que, aos finais de semana, eu trabalhava em uma fábrica, e nessa fábrica eu ganhava como se fosse 5 euros pelo dia, mais ou menos. Então, assim, trabalhava, me esforçava ali, carregava toneladas de açaí para poder ganhar um valor final de semana. E ali eu comecei a dar valor ao trabalho. Comecei a, desde pequeno, gostar do trabalho. Lembro-me que em um determinado momento meu pai falou comigo: você não tem que trabalhar, você tem que estudar, porque só estudar que é o futuro. Trabalhar, você vai ficar carregando peso e não vai ter nada. E eu deixei meu pai falando sozinho, comecei a seguir meu intuito. Quando eu tive meus 14 anos, minha mãe, que sempre foi uma pessoa de viajar, representante global, Mundo Verde, Copenhagen, diversas marcas de prestígio, e hoje aqui em Portugal ela representa a Cartucha, uma das melhores marcas de vinho, né? E aí o que que acontece? Ela comprou em São Paulo um kit de 10 cuecas.
cuecas da Gucci, cuecas da Calvin Klein, para que eu pudesse vender. Eram primeira linha, mas era excelente material. Tinha umas também que tinha um corte na parte, né, pronto, do homem, diziam que era cueca gogo boy, enfim, mas eu achei interessante essa cueca e fiquei imaginando, onde é que eu posso vender? Na época, o digital estava ali, ainda estava surgindo, e eu fiz que nem na moda antiga, né, dos babilônios, das trocas de escambo, vendi de porta em porta. O importa para vender essas cuecas. E o que eu achei que não venderia foi um sucesso. Vendeu as 10, e aí depois eu falei, eu preciso de mais cuecas. Só que como minha mãe não ia nem sempre todo o tempo para São Paulo, eu falei, como é que eu vou conseguir essas cuecas agora? Se eu já tenho pedido para essas cuecas e não tenho mais elas. E aí, em determinado momento, eu sentado numa praça conversando com um colega, eu expus como é que era a situação, que ele já tinha a lojinha dele também, e eu falei o que é que eu vendo, o que é que eu tenho, e eu descobri que na minha zona tinha um fornecimento local de roupa. Eu falei, caramba, isso é interessante. Então, o meu produto que eu trabalhava antes, ele foi extinto, e teoricamente, porque eu não tinha mais acesso a ele, eu tinha que trabalhar com alguma outra coisa, senão eu não trabalhava com nada. E nesse novo fornecedor, eu descobri conjuntos femininos. Eu falei, mas eu nem tenho tanta intimidade assim com mulheres, como é que eu vou vender para esse público? Aí começou a surgir mais, e foi mediante a época do Covid. E tá em uma época difícil, como é que vai ser a entrega, como é que a galera vai aceitar? E eu falei, não quer saber de uma, eu vou de cara e coragem. E fui, peguei os conjuntos femininos da Calvin Klein, que eram os tops e tal, para as meninas, as mulheres ficarem em casa, as senhoras. E mediante a isso, comecei a vender bem até que me destaquei e sempre fui tendo pedido. E eu falei, olha, o mercado tá dando certo. Passei um período de 2, 3 meses vendendo muito bem esses conjuntos. Pedia fornecimento, vinha a carga de Feira de Santana, a gente fazia venda. Determinado momento aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a cueca. O produto saiu do mercado, porque roupa sempre varia. Então me vi em um mercado onde eu não estava 100% seguro. Eu falei, o que é que eu vou fazer agora? Agora que já acabou o conjunto, que produto eu vou vender? Exato. E eu pensei, não, tem que ter alguma válvula de escape. E aí, nesse meio termo, esse mesmo fornecedor, ele tinha um leque de variedade de roupas. E eu falei, eu vou entrar no mercado de roupa com tudo. Não vou vender cueca, não vou vender conjunto, vou vender todas as roupas. E naquele tempo, comecei vendendo roupa, mas eu tinha colegas próximos que já vendiam iPhone, também postava de vez em quando os telemóveis, para que quando eu fizesse as vendas deles eu ganhasse comissão por isso, que era algo que além do que eu já tinha, eu também ganhava uma comissão por parte. E com isso eu comecei a vender todo tipo de roupa na época da pandemia. Como se tratava de um período onde todos os comércios estavam fechados, não tinha tanta. E tinha mais restrição, o uso de máscara, nem sempre todo mundo ficava confortável. Eu acabei por dominar o mercado nessa época e comecei a vender muito bem as roupas. E eu escalei, vendi. Lembro-me que quando eu comecei a entregar de bicicleta. Pegava uma bicicleta, às vezes tinha um pedido de manhã, eu coletava o pedido, fazia entrega. Tinha um pedido pela tarde, eu coletava o pedido, fazia entrega. Não dava nem tempo, às vezes, de eu reunir tudo. Eu já pegava e entregava, pegava e entregava. E aí eu lembro-me que, com o tempo, eu fui me aperfeiçoando e aí fui entrando no ramo dos acessórios. Um amigo falou de um outro fornecedor que já tinha e tal, era um pouco mais distante do que esse, que não era tão próximo de minha casa. E eu lembro que, pronto, eu comecei a conhecer e comecei a também pegar muito desse fornecedor. Comecei a trabalhar com relógio de primeira linha, comecei a trabalhar com fones, acessórios, relógios digitais e comecei a vender bem também. Então, o meu mercado de roupa ele já deu uma diversificada para outras coisas também. Então, naquele momento, era um momento que eu não trabalhava só com roupa, mas trabalhava com vários produtos. Era um relógio que complementava a roupa, era uma pulseira, um acessório que complementava o relógio, e por aí eu fui seguindo. Só que esse fornecedor também era mais distante. Lembro-me que nesse momento era uma ladeira muito grande. Eu não sei se aqui em Portugal tem uma ladeira daquela proporção do Lago do Tanque. Eu subia aquela ladeira para poder pegar, mas eu subia de bicicleta. Então eu ia ali, não tinha marcha muito leve nem pesada, era só ali na força mesmo, e o sol quente batendo. E aí eu pegava e continuava persistindo. Quando tinha chuva, eu tomava. Eu lembro uma vez que
3 carros passaram, derramaram água em mim, e eu lembro que naquela altura eu até tirei uma foto para falar, daqui a um tempo onde é que eu vou estar, né, já profetizando. Só que essa foto eu já não acho mais, não sei onde é que ela tá. Já não vai Mas ser, oi? já não vai ser de bicicleta, né? De certeza. Foi, exatamente. E aí pronto. E aí eu nunca tive medo de nada a nível de enfrentar, a nível. E o empreendedorismo é isso. O ato de empreender, ele já fala que é dor, né? Já fala que vai ser árduo, já é um trabalho difícil, não é fácil. E eu peguei, comecei a vender, comecei a entregar de bicicleta, comecei a estar ali. E depois, com o tempo, fui me aperfeiçoando. Até que chegou um determinado momento que eu já não me via totalmente no mercado de roupa, eu já queria mais. E tá tudo bem, a gente sempre tem que buscar níveis acima. E com isso, eu tinha amigos que tinha uma loja de telemóvel, uma loja de celulares. E o que que acontece? Eu passava quase todo dia na loja deles. Às vezes eu ficava o tempo lá mesmo, às vezes eu até, quando estava na época do colégio, tudo saía do colégio e ficava lá com eles para aprender, para ver como é que eles faziam, ver onde é que eu poderia ter um fornecedor, ver o que é que eu poderia fazer. E no começo eu comecei a vender no telemóvel com eles para ganhar uma comissão de R$ 50, que era 10 euros. Então, assim, eu ficava responsável por todo o atendimento, por convencer, e fora que, assim, é uma responsabilidade muito grande você vender um celular de ticket acima de 1.000, 2.000, e aquele produto dá um problema para você ter que recorrer àquela pessoa, ou seja, ainda que a pessoa viesse a assumir o problema, o cliente ele não vai reclamar com ele, vai reclamar comigo, porque teoricamente fui eu que vendi o produto a ele. Então, às vezes a comissão nem justificava todo o trabalho, mas eu sabia que com o tempo ali eu ia galgando áreas maiores. E com isso, comecei humilde, aprendi a vender, a saber sobre os telemóveis, sobre os aparelhos, aprender com eles e vender como se aquela loja fosse minha, sendo um deles. Usei muito o espaço deles para venda, até que em determinado momento eu escalei, conheci um fornecedor mesmo, que já pegava diretamente dos Estados Unidos, e a minha margem de R$ 50 aumentou para 300, 400 ou até R$ 500 de lucro. Ou seja, já era 10 vezes o valor a mais que já receberia. Então, dali eu comecei a faturar mais ainda com o mercado do empreendedorismo. Era 5, 6 mil livre que eu tirava. Isso se tratando de 18 anos de idade. Não são todos os jovens que conseguem ter essa questão. Então, com 18 anos de idade ali, eu pegava e faturava esse dígito. E aí eu peguei e falei, caramba, velho, é tão importante, né? A gente tá ali seguindo e assim, as pedras, as circunstâncias que aconteciam não eram fáceis. Eu me lembro-me que minha ex-namorada, antes de ser minha esposa, não é minha esposa, né? A minha ex, né? Antes da minha esposa. Eu lembro-me que em um período da roupa, quando eu tava junto com ela, eu tava ali apaixonado, ficava com ela e tudo mais. Eu juntei um determinado valor, sendo muito árduo, muito esforçado, de R$ 1.000 aproximadamente, naquela época. Foi logo no começo do empreendedorismo. E aquele valor é a importância da ambiência de você estar com as pessoas certas. Aquele valor ao lado dela foi um valor que não durou nada. Gastamos com besteira, com lanche, e logo depois eu não tinha mais dinheiro para poder investir. Eu tive que passar pelo processo de novo, de juntar para poder investir, para poder pegar mais mercadoria. E aquele ambiente que eu estava junto com ela era um ambiente que me botava para baixo, não era um ambiente que me impulsionava. E aí logo depois eu fiquei um tempo solteiro, foquei em mim, me estruturei, comecei a vender mais, a loja começou a dar certo. E depois também conheci a Emily, minha esposa, que me ajuda muito, é a pessoa que sempre está comigo nas minhas decisões e negócios também. E através daí eu comecei a escalar mais ainda. Só que também tem um detalhe muito importante. Durante esse percurso, eu fiz um investimento que era mais do que R$ 5.000 na época. Foi logo quando eu comecei, e depois de eu ter conseguido um fornecedor, é sempre aquela questão, a gente sempre vai querer mais. Eu já tinha um determinado valor, mas eu tinha um fornecedor que me apresentaram que eu teria um valor muito maior do que o valor que eu já tinha de lucro. Então a gente sempre vai ali buscando um preço, buscando coisa para melhorar para o cliente. E com isso, eu, com a ajuda de um sócio também na época, a gente pegou e fez um investimento alto para esse fornecedor no Paraguai. Só que o fornecedor, ele era golpista e a gente não reveu mais esse dinheiro.
Ou seja, eu me vi como se meus sonhos estivessem começando a acontecer, eu estivesse começando a ficar mais autoritário ao nível do empreendedorismo, mas naquele momento, quando eu já tinha os aparelhos reservados para poder os clientes comprarem, eu simplesmente perdi, porque aquele dinheiro eu não revi. Fiquei Exatamente. em torno de 8 meses para poder pressionar o cara pagar, e o cara não pagou o valor na totalidade, ainda ficou devendo. Quando fomos procurar o problema, já se trata de uma dívida de mais de 100 mil que ele tinha com vários lojistas, pessoas que confiaram nele. Ele, Uhum. ele, de primeiro momento, pegava o produto, entregava. De segundo, terceiro momento, ele já não fazia isso. E aqui em Portugal, eu descobri o meu propósito, através do empreendedorismo, que não é só eu vender, e sim eu transbordar. Não faz sentido para mim só eu ter a fonte de renda, só eu ganhar com o mercado, sendo que eu posso fazer com que outras pessoas também ganhem, que eu possa fazer com que as pessoas também andem na mesma linguagem, as pessoas estejam ali em questões estratégicas e motivacionais que também impulsione ela, porque também não é só sobre vendas, a vendas inclui o despertar, a leitura, o aprendizado, e eu querendo propagar isso e também falar um pouco também de Cristo, eu percebi que o meu propósito está ligado a isso, não está ligado só à venda, né? Uhum. E Então, isso explica um pouquinho também esta tua estrutura toda, né? Este processo todo que te torna a tua história, né? exatamente. Não, se não fosse com Deus, eu não estava aqui hoje. Foi muita prova que eu passei. Não foi pouca, não. E passo até hoje. A vida das pessoas que estão ali no reino, as pessoas que servem, as pessoas que estão ali perto de Cristo, é Uhum. todo momento tentador. O, Exatamente. a gente tem aquela mania de pensar, como o J Quest diria, que além do horizonte deve ter um lugar bonito. A gente sempre acha que no lugar, na grama do vizinho, é sempre melhor do que a nossa. E quando a gente faz essas comparações, a gente deixa a nossa para trás, porque a gente não cuida da nossa, quer cuidar da do vizinho. Então, com isso, essas comparações que a gente faz é totalmente prejudicial para a gente. A gente acha que a gente está crescendo, mas a gente está perecendo. Isso é Exatamente. muito impactante. Então, o que é que acontece? Foi um período assim muito árduo na minha vida do empreendedorismo, muitas batalhas, muitas questões que eu tive. E além de poder trazer isso como objetivo, impacto para os mentorados, eu também queria fazer com que eles tivessem algo certo, não Uhum. fosse nada enganoso. Porque imagina, se hoje um mentorado chega aqui e ele compra diretamente com um cara na China, Uhum. se, esse, se ele compra, vende, tem um negócio dele e ele vai investir 200 mil euros, 100 mil euros na China, e esse cara, por qualquer motivo, não entrega ele, primeiramente, esse mentorado vai me crucificar, porque a indicação foi minha, e assim, vai querer desestabilizar, dizer que não é isso, dizer que não presta. Uhum. Então, o que foi que eu fiz? De forma como eu mesmo assumisse a responsabilidade, e é o que eu estou fazendo, eu mesmo entrego o produto. Então, hoje em dia, aqui em Portugal, na Espanha, e agora a gente está começando a expandir para os Estados Unidos, Uhum. criamos uma mentoria onde o cliente tem até 7 nichos de produtos variados para poder ele escolher. Desses 7 nichos tem acessórios, roupas. Agora a gente fez uma parceria nova com uma marca de calças, onde o cliente já pode ter a sua própria marca estampada, a sua própria logo na calça de ganga. E além disso, tem múltiplos produtos, brinquedos, moda praia, sapatos. Então, o cliente ele sempre vai ter uma variedade para poder ele vender. Claro que a venda depende muito dele, às vezes muito mais dele do que da minha parte aqui. Só que ele vai negociar diretamente comigo, vai pegar um produto a preço de custo, vai ter a sua margem de mercado, mas vai ter algo que é certo. E vai principalmente fazer o que eu vendi, o que eu fazia. Eu vendia sem estoque. Ou seja, eu estava em casa, apitou o pedido, ou então eu juntei uma semana de pedido, já coleto, já guardo e já pego para poder vender. E Uhum. dessa forma nunca descapitaliza. Ele nunca tem o dinheiro dele ali para poder pegar o negócio. Ele vai fazer o dinheiro com o dinheiro do cliente, que foi o que eu fiz. Então, dessa forma, ele vende sem estoque, tem a variedade de 7 nichos de produtos. A gente mesmo faz a entrega a ele para poder ser mais seguro, ele não perder dinheiro, assim como eu perdi. Porque é aquela questão, né? Se a gente já passou por algo, não tem porque a gente influenciar outras pessoas a passarem. Tem que ensinar, não é, o A caminho. fazer diferente, exatamente. E com isso, eu achei interessante, eu e minha equipe, e Uhum. colocamos essa mentoria. E hoje essa mentoria ela já facilita, já ajuda tanto pessoas no Brasil quanto em Portugal. Lembro-me que agora no Natal teve a cliente Carol, que ela na primeira aula vendeu R$ 1.000 só em relógios digitais.
E assim, quando a gente fala de R$ 1.000 comparado a euro, a moeda assim é muito mais acessível, é menos do que 200 euros. Só que assim, quando a gente fala de R$ 1.000, a gente, comparando com o salário do Brasil, um ordenado é 1.400. Então imagine, com uma aula que a pessoa tem, Conseguiu. conseguiu fazer praticamente um salário, né? Exatamente. Ordenado. E no final, e só no Natal, mediante ali aquele momento comemorativo especial, foram mais do que R$ 2.500 que ela conseguiu. Então ela me agradeceu, ficou feliz, se encontrou no ramo do empreendedorismo. Uhum. E hoje ela já vendeu mais do que 3.500 só no período de dezembro. Enfim, isto tudo um bocadinho para resumir, ou seja, porque senão a gente tinha aqui muita conversa, isto Exatamente. é aos 20, né? Ou seja, aos 20 anos tu já tens resultados que muitos estão a alcançar. Exatamente. De onde veio esta visão tão precoce para os negócios? Conta-nos lá. Da minha família. Quando eu me vi trabalhando em uma fábrica, que na verdade, quando eu era muito pequeno, essa fábrica ainda não tinha tantos resultados, era uma fábrica de base familiar. Uhum. E com aquilo e com aquela garra de querer me inspirar em pessoas que já tinham negócio também, alguns amigos, eu comecei a me ver no lado empresarial e comecei a migrar para esse lado. É, e aí o que que acontece? Eu vendo que a expansão, que hoje, por exemplo, temos uma fábrica lá em Salvador, Bahia, de açaí. Essa fábrica, antes, quando eu trabalhava nela, quando eu era pequeno, não, a gente fazia os produtos em uma casa, porque não tinha ainda espaço comercial. Hoje, essa fábrica de açaí, ela fornece para sorveterias como Sorveteria da Ribeira, Açaí no Quilo, que lá na Bahia são as maiores sorveterias que tem. Uhum. Sorveterias com história e storytelling importante, né? São algo que já está lá muito predominante no mercado. E a gente, com o produto, consegue estar fornecendo esses clientes, porque a nossa qualidade do produto é diferente do mercado. Então, além dos outros negócios expansionistas que a gente tem, também tem essa fábrica de açaí, que tem lá gerado resultado, e que a gente agora está migrando para um processo de envio para os restaurantes. As loterias ou assim, não sei. Não são em loterias, são os Airbnbs, não, os hotéis. Os Os hotéis. outros. Hum. E interessante que aqui em Portugal eu conheci o dono do Vila Galé, geral. Meu É, Deus, temos que eu, confessar. então, assim, eu tenho contato com esse cara que é o dono do Vila Galé daqui e de lá. Ou seja, ele já começou a falar conosco a nível de propostas, a nível de fornecer açaí. Ele já provou açaí lá no Brasil, quando ele foi na inauguração. Teve inauguração em Fortaleza, inauguração lá na Ondina, na Barra, que é um ponto principal de turismo. E, assim, é um projeto que tem sido impactado cada vez mais e vai impactar mais pessoas. E hoje lá também na Bahia a gente consegue dar essa válvula de escape para quem quer vender o açaí e vender de forma atacadista e sem estoque. Por exemplo, o fulano quer abrir uma lojinha, ele pode abrir no final do mês ali, conforme faz vendas dele, ele também pagar aquele produto, né? A gente facilita. E isso Uhum. vem aberto mais portas para o público que quer empreender, tanto no Brasil quanto em Portugal. Então a minha garra motivacional, empresarial, veio através disso, mas eu costumo dizer que ela se manteve durante o meu processo, porque as pessoas ela têm dois tipos de garra. Tem aquela garra que é uma garra provisória, que, por Uhum. exemplo, é como se a gente estivesse vendo um vídeo que consome a nossa dopamina, a gente fica ali fixado naquele vídeo. Certo. E tem aquela outra garra que é mediante aprendizado. Então, Uhum. quando eu via que um produto não dava certo, que eu tinha que passar para outro, eu já tinha uma nova garra. Quando eu via que as circunstâncias já não estavam mais as mesmas, eu tinha que ter uma nova garra. Quando eu via que, por exemplo, acontecia um problema, eu lembro-me que, na altura, eu revendendo para das pessoas que eu pegava para ganhar a comissão, teve um aparelho que teve um problema e ele não deu assistência nenhuma ao cliente. E a cliente veio em cima de mim: olha, Lucas, afinal, o aparelho teve isso, teve aquilo, pananã, pananã. E assim, eu vi que aquilo ali foi uma experiência para que eu pudesse, Uhum. com isso, fazer diferente do que ele fazia. Eu descobri, logo tempo depois de eu já ter começado, que ele adulterava muitas peças nos telemóveis. Então, eu pude fazer diferente do que a maioria faz. Hoje em dia, mesmo o mercado de telemóveis na Bahia, em Salvador, que é muito exacerbado, é um mercado onde
Muitas pessoas compram uma placa na China de um telemóvel e uma carcaça compra de alguém. Por exemplo, às vezes um telemóvel que pode ter sido roubado, ou que for, a pessoa abre o telemóvel, tira o componente, bota uma placa nova, bota algo novo e vende o celular. Aquele celular pode ser uma bomba relógio, a qualquer momento ele pode explodir na mão de uma pessoa. Então, eu procurei ser o diferencial na minha área, e foi isso que sempre ali me motivou e fez com que eu tivesse anos-luz, né, à frente dos outros comércios que pensavam de maneira básica. Exatamente. É isso que é ser empreendedor, não é? Exatamente. Sabemos que empreender nem sempre é um caminho fácil, como já tens vindo aqui falar. Qual foi o momento mais desafiador que enfrentaste até agora e como conseguiste superá-lo? Olha, eu diria que não foram vários. O momento desafiador tem o tempo todo, Sim. mas, eu pude dizer que o momento que mais me marcou e que me impulsionou foi o momento em que eu aceitei Jesus como meu salvador. Foi através daí que minhas vendas decolaram muito mais acima, com mesmo pronto, sendo novo, com 19 anos eu casei, mesmo cedo, né, diferente da maioria, sempre pensava alto, e ao lado de minha esposa que me apresentou o evangelho, nós construímos ali um casamento lindo. Na altura, foi algo que parecia que seria impossível, mas Deus supriu todas as nossas necessidades, fizemos uma festa linda, um casamento caro, graças a Deus. E eu costumo dizer que o deserto, né, ali o José passou pelo deserto, mas ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito. Então, o que que acontece? Às vezes Deus coloca circunstâncias para a gente, coloca desertos que às vezes a gente parece que não vai passar, que a gente não vai sair disso, mas ele prosperou no deserto. Foi no deserto que ele encontrou ali, né, a pessoa que deu o cargo de chefe para ele, para administrar a casa e tudo mais. E é, eu costumo me comparar às vezes nessa história porque ele passou por um deserto e foi para outro deserto. Porque quando ele estava na casa, que ele começou a administrar os bens, ter a sabedoria para isso, a esposa ali de Potifar, né, pegou e armou para ele, como se ele tivesse deitado com ela. E com isso fez com que ele fosse expulso e voltasse à masmorra, à prisão. E na masmorra, na prisão, Deus colocou uma pessoa lá dentro que pudesse valorizar José por ser intérprete dos sonhos, e com isso ele revelasse o sonho do faraó. Então, às vezes, a gente, quando acontece qualquer situação difícil no nosso caminho, a gente acha que nunca tem solução, nunca tem saída, é o ponto final. Mas Deus vai colocar pessoas onde naquela situação difícil você vai prosperar. E foi em várias situações que, ao mesmo tempo que eu caía, eu me levantava. Ao mesmo tempo que eu achava que não iria ser uma coisa, iria ser outra. E, assim, é muito impactante isso. Mesmo, força, mesmo livre. Não, incrível, incrível. A tua história é incrível, por isso é que tinha que vir para o canal. Portanto, aos 20 anos já conquistaste tanto resultados incríveis no mundo do dropshipping, não é? O que te levou a entrar neste mercado e qual foi o maior desafio que enfrentaste no início? Olha, o que me levou a entrar no mercado, de vendas foi o relacionamento com o público. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de estar me relacionando. Eu nunca gostei de simplesmente estar no administrativo ou eu prefiro estar na rua. Esse é o meu foco. Eu gosto de estar na rua, eu gosto de lidar com pessoas, de aprender. E eu diria que um imbróglio, né, um problema no início do dropship foi mais essa relação de quando eu depositei minha confiança em fornecedores, que eu imaginei que teria grandes resultados com isso, e com isso eu perdi todo o dinheiro. Foi Uhum. ali um momento que eu fiquei um pouco apreensivo, com isso, mas sempre fui consagrando ao Senhor e com o tempo o Senhor foi abençoando e foi dando novas vitórias aí. Olha, o que te motivou a escolher o dropshipping como modelo de negócios e o que consideras ser o maior diferencial deste mercado? Olha, o que me motivou a escolher o dropship como meio de negócio foi exatamente a praticidade que ele tem. Hum. Imagine, como eu falei anteriormente, os produtos eu nunca tinha os físicos, mas a forma como eu postava, eu trabalhava eles, era como se eu tivesse.
Uhum. O fato da gente postar, por exemplo, se você posta um escritório grande, um carro grande, um celular grande, não dá a entender às pessoas, porque as pessoas também vivem disso, que você tem, que você está vendendo aquilo e que aquilo é seu. Então, eu muitas vezes eu postava tudo que eu não tinha, Uhum. mas que parecia eu ter. Então as pessoas começavam, poxa, ele tem, ele vende, é seu? É. E o que eu costumo falar sempre com os mentorados no começo, sempre posta, sempre vai colocando, as pessoas vão perguntar, as pessoas íntimas não vão comprar, porque se diz amigo, mas não compra e tá tudo bem, tá tudo normal. Aconteceu muito comigo. Mas eu falo, não foca nisso. Sim. Foca em vender o produto, foca em entregar para o cliente o produto. Se o cliente precisar disso, você tem. Eu lembro-me que às vezes os clientes diziam que queriam tal coisa que eu nem vendia, mas eu ia atrás para poder vender para o cliente. E o cliente, poxa, você tem tudo, você consegue, e Pois aquilo eu já fidelizei. tu também com isso, Lucas, estás a provocar emoções, não é? Exatamente. As emoções, porque nós vemos as coisas e dizemos assim, ai, provoca-nos algo, até desperta alguma emoção que já lá atrás é isto, porque é de pessoas para pessoas, não é? Exatamente, é o relacionamento. Eu costumei sempre priorizar não só a troca de um valor monetário para uma venda, e sim o relacionamento. Por exemplo, quando o cliente chega a uma loja e automaticamente o vendedor diz o preço, ali Uhum, o cliente ou ele compra porque está barato ou ele não compra e vai comparar o preço. E naquela loja não tem prática nenhuma de relacionamento, naquela loja só tem venda. E não é isso, né? A venda é muito mais do que isso. A venda, na realidade, ela só se considera venda depois do pós-venda, que é quando fideliza o cliente. Antes disso, é só atendimento. Então, eu comecei ali a praticar, a exercer o relacionamento com o cliente, de poder auxiliar, de ajudar. Às vezes tinha clientes que desabafavam e eu entendia, e às vezes com isso eu também dava uma palavra de incentivo. uhum. Eu lembro-me uma vez que eu estava começando no ramo do empreendedorismo e uma pessoa, um conhecido meu chamado Ítalo, ele se viu sem necessidade, ele se viu precisando de dinheiro, né, para poder comprar algumas coisas e tal. E eu achei interessante que a maneira como eu tinha meu negócio estruturado no digital e a maneira como eu vendia, embora eu não tivesse produto em estoque, mas parecendo ter, as pessoas ficavam muito encantadas. E esse Ítalo, ele chegou para mim e falou, Lucas, me dá uma oportunidade de emprego. Eu falei assim, mas que oportunidade de emprego? Eu não tenho empresa fixada ainda, é só digital. Como é que eu vou dar uma oportunidade de emprego para um cara que quer vender comigo? E aí, naquele momento, eu não pensei, eu poderia muito bem usufruir dele e falar, não, olha, trabalha comigo, vende isso aqui, você também pode vender comissionado. Mas Deus tocou no meu coração e falou, olha, dá ele. E eu falei, irmão, aqui tá o fornecedor. Pega, vende, começa essa estrutura. Ele começou a vender, começou a postar, vendia camisas de time. E aí ele, depois de um momento na rua, a gente se viu em uma passadeira, e ele pegou, olhou para mim e falou, cara, eu te agradeço por aquele momento. Porque com aquela sua atitude, eu consegui trazer o dinheiro que eu precisava para dentro de casa. E hoje eu ainda continuo vendendo. Então, é muito mais do que uma simples venda, um simples modelo de comércio. É claro que a gente não podemos ser hipócrita e dizer que o dinheiro não é importante. O Claro, dinheiro, o dinheiro facilita e ajuda muito a nossa vida, sem, exatamente. sem dúvida nenhuma. Uhum, Mas, se a gente tratar primeiro com a preferência de atendimento, relacionamento, de entender, de ver como podemos realmente agregar na vida das pessoas e o dinheiro ser a consequência, porque a própria Bíblia diz isso. Primeiro o reino e sua justiça, e depois todas as coisas serão acrescentadas. Então, se a gente focar no reino, na justiça, em fazer os mandamentos e sermos bons como, pronto, buscamos ser, tudo é acrescentado a gente. E eu lembro que naquelas pequenas atitudes que eu era testado, eu uhum. comecei a desenvolver e comecei a escalar mais ainda. Sem dúvida. Isso também é um bocadinho nós conhecermos quem nós somos. Porque É quando verdade. nós sabemos quem nós somos e estamos unidos a Deus, o amor a Ele, portanto, não há nada que não nos impeça de fazer, não é? Exatamente. As pessoas não entendem muitas vezes, nos negócios, na sua vida, não entendem, porque não sabem quem são. Portanto, é ter conhecimento sobre isso, não é? Olha, tu seres mentor tão jovem é uma responsabilidade enorme, não é? Sim, sem dúvidas. De inspirar
e liderar outras pessoas que muitas vezes são mais velhas do que tu? Assim, o ser mentor, eu costumo sempre dizer que o meu mentor, a base, o patriarca, o mentor, rei é Jesus. É a pessoa que me inspira e, conforme as suas escrituras, é quem eu busco ser. Claro que nós humanos temos natureza pecaminosa. Erramos, pecamos, sim, mas o importante é quando a gente conhece a palavra e com os nossos erros e pecados, a gente nos arrependemos e voltamos a fazer, porque o único ser perfeito é Jesus, não há ninguém mais perfeito que isso. Então, assim, é desafiante também liderar e mentorar pessoas mais velhas que eu, sem dúvida nenhuma. Mas, acima de tudo, é um ato também de aprendizado, porque da mesma forma que eu vos ensino, eu também aprendo muito com eles. E isso é uma troca mútua de aprendizado, né? E é tão impactante também, às vezes, quando a gente pode perceber, quando uma pessoa que está ali perto da gente, que às vezes está afastado da presença, uma pessoa que já adorou muito tempo, já gostou muito tempo, só que em um momento esfriou sua relação com Deus quando a gente reaproxima, né. Essa pessoa que, embora pareça velha, ela já parece uma criança de 5 anos feliz e pulando. Essa é a sensação de quando a gente está na presença, de quando a gente está perto do reino de Deus, é maravilhoso. Meu Deus, tão bom. Como é que a tua experiência como maratonista impacta a forma como encaras os negócios e o empreendedorismo? Olha, a experiência como maratonista foi algo surreal. Eu Hum, diria que, com o ambiente ele molda quem você é. A maratona, ela surgiu através de um pensamento do Ironman. Tivemos ali, né, dando apoio e suporte ao Pablo Marçal, na equipe dele diretamente, com o Fabinho? Thiago Rocha aí na plataforma internacional, e vendo todo mundo ali, a Suzana inclusive estava fazendo a reportagem, foi excelente aquele dia. Foi lindo, 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 lindo. Foi maravilhoso. E, sabe, a gente estava lá por uma causa, a gente estava lá com o Pablo, mas não era esse o objetivo principal, era o exercício ali praticado. E quando a gente toma conta do Ironman, toma conta de 4 quilômetros nadando, toma conta de 180 quilômetros de bicicleta, mais uma maratona, a gente vê algo como impossível. Mas ali é para dizer que é tudo coisa da nossa mente. Se nós pensarmos que é possível, nós realizamos. E com aquilo, eu fui uma pessoa que eu comecei a minha corrida estudando para concurso. Teve um determinado momento da minha vida que, ainda que tivesse no empreendedorismo, eu achei que o meu propósito era ser policial, porque eu sempre quis impactar vidas. Então eu imaginava que, ao eu estar na polícia, eu Uhum, salvaria pessoas, salvaria vidas de pessoas ruins. E com isso, eu lembro-me perfeitamente que, até quando eu li a Bíblia, uhum. o Antigo Testamento, ele fala muito a gente sobre olho por olho, dente por dente, sobre a justiça arcaica, como é que ela era antiga, né? Que era em prol disso, um mata o outro, e quando a gente vê isso a cenário de, mudando um pouquinho o ramo dos negócios para falar um pouco do mundo do crime, mas que também tem a ver, essa questão do mundo do crime, de o policial matar o bandido matar o policial, o bem e o mal, a gente acha que sempre, claro, que o polícia vai se defender, mas sempre a questão da morte ali, ah, não, morreu porque era não sei quem, mas quando a gente vê Mateus e vê Lucas no Novo Testamento, a Uhum. gente vê que Jesus conversa conosco para dizer que não é para a gente tomar o jugo, tomar a forma do Antigo Testamento, e sim do Novo, em vez de ser dente por dente, ser amor. Porque isso vai relacionar muito a vida das pessoas e fazer com que, com o tempo, a gente possa salvar mais vidas. Porque se fosse fácil, a vida da Suzana é uma vida que ela é uma pessoa má. Eu vou jogar ela do precipício. A Yeah. gente não ia salvar ninguém, a gente só ia mais ainda segregar e dizimar a população dessa forma, né? Não seria nada legal isso. Então, assim, em um tempo, quando eu estudei para concurso, Uhum. eu focava muito nisso. E é importante a gente ver como é a obediência com o Senhor, que eu estudei muito para o concurso, mas eu não passei pelo estudo, porque eu sabia as respostas. Mas Deus fez com que eu não passasse naquilo, porque o propósito dele era maior comigo. Eu achava que era por meio da polícia, mas é por outro meio que alcança mais pessoas ainda. Talvez se eu estivesse na polícia hoje eu não estaria nem mais vivo aqui. Se falando da Bahia, que é o cenário mais perigoso hoje em dia, a nível do Brasil,
estado que eu morava. Então, assim, naquele momento, quando eu comecei a correr para o concurso, eu corria 2 quilômetros, que era o percurso só exato, 2,40 km da prova do TAF, de preparação física. E eu comecei a correr com uma pessoa que já corria corridas. E aí, de 2 quilômetros, eu corri para 10. Todos os dias fazia 10 quilômetros. De 10, eu já corria a distância de 15. E lá no Brasil ainda eu queria fazer 21, só que eu não tinha feito. Chegou a determinado momento em Portugal que eu tinha parado de correr, não corria. E aí eu peguei e falei assim, poxa, vou botar na minha cabeça, hoje eu vou fazer 21. E fiz meia maratona. Corri de Algés até Cascais. E aí, com isso, na altura, voltei de transporte. Porque não dava mais para voltar correndo, não tinha como. Não tinha nem cabeça para nada. Exatamente, eu voltei de transporte, não tinha mais como voltar mais de forma nenhuma. Mas ali depois da maratona, embora eu não tivesse, ou depois daquele momento, passando para o Ironman, embora eu não tivesse com uma corrente contínua de corrida todos os dias na semana e tudo, eu vi que era mental e eu falei, poxa, se isso aqui tinha o Miqueias ali também, que é uma pessoa que também está junto conosco, com o Pablo aí, que é o agro de lá do Brasil, um dos maiores incríveis aí a nível de indústria, tem lá fazendas, grande irmão. O Miqueias, ele não estava com preparo físico para um Ironman, estava com um pouco acima do peso, mas foi desafiante que eu vi que ele conseguiu, ele saiu da natação, onde pessoas que era mais seca, que tinha mais preparo, não fizeram, não concluíram a natação, o período que era para ser, e eu vi que ele concluiu, que ele ganhou medalha. Eu falei, caramba, velho, esse cara, ele foi, não foi pelo físico, foi pela mente, então eu também consigo. E aí, imediatamente, conversando com um amigo, a gente falou, falei, se tiver uma maratona, ainda esse ano eu vou. Aí a única maratona que tinha era no Porto. Falei, nossa, meu Deus, como é que eu vou pro Porto fazer essa maratona? E aí ele falou, olha, não adianta, você disse que se tivesse, você ia fazer. Eu tô te mostrando a maratona, você vai ter que ir. Eu falei, eu vou ter que ir. Botou assim contra a parede, falei, tá bem, eu vou. E eu lembro-me que assim, se eu tivesse me estruturado para fazer essa maratona, eu pagaria menos, eu me alojaria com tempo mais antecedente, não era nada de cima da hora, faltando 15 dias. Mas, por outro lado, se eu não tivesse tomado a atitude de viver pela decisão e ir da forma como fosse, talvez eu nunca tivesse feito aquela maratona ou adiasse um tempo maior. Porque o nosso cérebro, ele é vagabundo. Essa é a realidade. Ele diz pra gente que a gente não consegue, ele fala que é não sei quanto tempo de viagem, fala que você tem que se alimentar bem, fala que você tem que descansar não sei quanto tempo, fala que isso. E pronto, claro que isso impacta muito no resultado, mas, sabe, não é você ser o primeiro da maratona, do Ironman, é sobre você completar a prova. E eu não fui com o intuito de correr com pace de 4 nem 3,5 e morrer no meio do caminho. Eu fui com, eu fui com o intuito de continuar. E eu lembro que eu vi diversas pessoas caindo no chão. Teve um momento ali que eu estava no chão, ou que eu estava correndo, e tinha um polonês, um rapaz que estava no chão. Eu peguei meu gel, dei para ele. Lembro-me também que chegou até as primeiras 3 horas da maratona que eu fiz. Eu ainda tinha som no auricular, no microfone, ou no fone. E quando passou as 3 horas eu já não tinha fone. Eu falei, não, eu vou ter que contemplar a natureza, porque não tem mais válvula de escape nenhuma. E é tão importante essa questão de a gente completar, da gente fazer e desafiar nossa mente, que a gente cresce muito com isso. Então, assim, o aprendizado que eu tive na maratona, correndo, estando ali, me desafiei, me desbloqueei um limite que para muitos parece impossível, mas só é impossível para quem não faz. Não, isso sem dúvida. Quem não fizer, não vai nada. E isso leva então a uma transição, agora falando da mentalidade de desenvolvimento pessoal, Lucas, não é apenas a parte técnica que faz um empreendedor ter sucesso, Exatamente. mas a qualidade, não é? Portanto, como é que a tua experiência como maratonista influenciou a forma como encaras os negócios? Existe algum paralelo entre a disciplina necessária para correr uma maratona e exigir um negócio? Olha, existe, e eu vou dar a base que eu fui, esse livro aqui, O Milagre da Manhã. Ok. Esse livro, O Segredo para se Tornar um Milionário.
Hum. Para a gente se tornar um milionário, eu aprendi com esse livro que como a gente programa nossas manhãs. O fato da gente acordar mais cedo, o fato da gente fazer as coisas mais cedo, faz com que a gente tenha uma longevidade de vida. Porque em vez de acordar 9, 10 horas, você vai ter 3 horas a mais a cada dia. Então, aquele tempo que às vezes a gente acha que não tem para fazer determinada coisa, se a gente programar, o que eu costumei fazer muito, e coloco isso como rotina, eu acordo sempre cedo, leio a minha palavra com Deus, me conecto com alguns amigos para ler Bíblia, a gente transbordar a palavra. Depois disso, eu vou ou para o ginásio ou para uma corrida, conforme o tempo for, mas sempre faço uma atividade física e logo depois da atividade física, aí sim eu cuido das questões de empresas, porque primeiro é o CPF, primeiro é aqui não é CPF, é o NIF. Exatamente. Primeiro, primeiro cuida do NIF, depois cuida do contribuinte fiscal da empresa, né? O Gironella era um grande tanto vereador e falava-se na altura. Ele diz: cuida primeiro de ti do que do teu próprio negócio. Exatamente. Teu Hoje, próprio. hoje, hoje em dia a sociedade ela faz muito o contrário, já acorda com o celular querendo trabalhar, já acorda. Só que quando a gente tem esses atos, eu aprendi também porque eu fazia isso antes. Quando a gente tem esses atos, a gente não foca como deveria focar, É verdade. não faz o que deveria ser. E assim, uma coisa que eu aprendi ainda com novo, com 18 anos, quando eu acordava, que eu corria os 10 quilômetros ali, eu sempre contemplei a natureza, as maravilhas que Deus fez, a oportunidade de estar vivo, a oportunidade de acordar em um dia onde pessoas não poderiam acordar. Quando eu via que lá no Brasil se chama garis, né, que são pessoas que cuidam da limpeza das ruas, para varrer folhas e tudo, eu sempre cumprimentava, dava bom dia, com uma palavra, algo que pudesse motivar o dia deles, e o meu dia também se motivava. Dessa forma, eu já plantava ali uma semente de crescimento de árvore frutífera e o meu dia se tornava bom. Aí, depois disso, que acontecia a parte empresarial, a parte de vendas, a parte de comércio, a parte de alunos. Então, assim, esse livro me influenciou muito e também o poder do pensamento positivo para sempre enxergar a vida por uma óptica diferente do que muitas pessoas veem. Sempre a Uhum. gente vê o lado bom das coisas, ainda que esteja tudo mal, mas veja o lado bom e isso facilita muito no ramo dos negócios, porque se o empresário ele está disciplinado com o seu corpo, conscientemente a sua mente também vai estar, porque o exercício físico ele impacta diretamente na nossa tomada de ações, nossas decisões, então a gente também está preparado para isso. E todos os estímulos que trazem benefícios a nível neuronais, físicos, que a atividade física tem, ela melhora muito a nossa capacidade cognitiva, melhora muito o nosso relacionamento, ficamos mais abertos, não ficamos mais fechados. Então, a maratona e o exercício físico me ajudou muito nesse ponto. Eu fiquei muito mais próximo das pessoas e vi também sempre por uma óptica diferente. Às vezes, até minha esposa falava: Nossa, o barco tá pegando fogo e você tá tranquilo, tá aí. E assim foram as coisas que foram me moldando, né? Uhum. Agora, se um dia eu por acaso deixe de praticar exercício, eu já sei que meu dia já é diferente, É já não é a verdade. mesma coisa. É verdade. Olha, e isso agora para a questão que eu vou colocar faz todo sentido. Por isso, que hábitos diários ou práticas consideras essenciais para se manter focado e motivado? Quais são, Lucas? Também Perfeito. para perceber. As atividades diárias e as mais principais que eu recomendo a questão da leitura. Eu sempre botei também ali um paradoxo, algo que fosse contínuo de leitura da Bíblia, para poder se enriquecer da sabedoria de Cristo e isso melhorar o seu dia. Logo depois, uma leitura individual de algum livro, algo que se aprimore mais os conhecimentos na área que busca, seja autoajuda, desenvolvimento pessoal, psicologia, o que for que a pessoa se identifique melhor no ramo da leitura. Ou primeiro a Bíblia, depois a atividade física e depois essa leitura. Mas assim contínuo no dia, porque ali a gente já vai com uma mente mais aberta, uma mente mais amorosa para treinar, para poder se esforçar, e logo em seguida disso a gente tem uma leitura também para nos capacitar. Então a gente tem dois tipos de leitura onde a gente aprende
tira o melhor daquela leitura, ver o que a gente pode aplicar e transbordar, porque não é só a gente reter o conhecimento para a gente. E depois disso, a gente sempre fazer para a pessoa o que a gente gostaria que fosse conosco. Por exemplo, se você gostaria de ser tratado bem, trate as pessoas bem. Se você acha que na sua família, no seu vizinho, tem algo que precisa melhorar, não espere da vontade dele, faça você. Porque através disso você vai mudando, você vai plantando a semente ali na pessoa com o tempo e a pessoa pode se quebrantar. Então essas práticas são os princípios primordiais do dia, da manhã, que eu considero aí, como Howell dizia, os milagres que proporcionam um bem financeiro e um bem espiritual, né? Muito além do que a gente já tem. Isso é imprescindível de não deixar de fazer isso. Isso. E esse é o segredo, mas as pessoas não têm que entender. Mas pronto. Mas por isso é que estamos aqui nós, então, né? Para poder e ajudar, né? É isso. Ó Lucas, aos 20 anos já és mentor e inspiras outras pessoas. Como é que é lidar com essa responsabilidade tão jovem e que impacto isso teve na tua vida pessoal? Olha, não é fácil, é difícil. Nem todos os dias nós acordamos motivados, essa é a realidade. Tem dias que nós olhamos e fala, poxa, estou tão cansado, eu acho que vou ficar mais um pouquinho, eu vou ligar o botão da soneca. Mas quando a gente vê que outras pessoas dependem da gente também, que a gente tem o poder de influenciar e fazer com que outras pessoas também tenham mudança, virada de jogo na vida delas, nós caímos em nós e falamos, não, poxa, afinal, eu tô cansado, mas eu tenho que fazer isso. Eu tenho que acordar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que motivar. Fiz uma criação também de uma comunidade no Brasil, que eu estou focando lá inicialmente, para depois vir para cá, para Portugal, onde é para inspirar também as pessoas a acordarem mais cedo, terem seu momento, fazer com que essas práticas também os auxiliem e ajudem no seu propósito. Um dos meus benefícios que eu tive com isso foi a inserção de fazer o meu primeiro livro. Fiz o meu livro conforme isso. Então, aprendizado, e eu vendo que eu deveria transbordar isso para as pessoas também, eu acabei escrevendo meu novo livro, que se chama O Renascimento, que trata da queda do antigo eu e o renascimento de um novo ser, como eu era antes, como eu sou hoje. E eu sei que esse livro ele vai impactar muitas pessoas em muitas nações, não só Portugal e Brasil. Estamos aí para fazer colocar esse livro aí para ou em janeiro ou fevereiro a gente fazer a convite, né? A Suzana está convidada também. Obrigada, claro que eu ia já dizer, eu quero e vou estar a ouvir que eu quero ler esse livro. Está convidada e já vai ter um exemplar para si também. Já fica. E com isso, vamos ainda propagar com que nasça uma geração forte de homens, de mulheres que também façam o mesmo. Porque uma coisa que eu coloquei no meu livro, e que eu vou compartilhar com spoiler, é que o ato do renascimento, da mudança, quando a gente escreve um livro, começa com nós mesmos. Antes de outra pessoa ser impactada, a gente é impactado. Então, a gente consegue ali ver a mudança, ver o que é que a gente fez, o que é que a gente vai fazer agora. E esse foi um dos meus benefícios, a inspirar, mesmo não estando motivado todos os dias, outras pessoas, eu acabei sempre me aperfeiçoando. E é assim que nós devemos ser. Conforme nós vamos motivando outras pessoas, nós vamos fazendo coisas que outrora não fizemos antes. Então, uma leitura de um livro, uma maratona para outras pessoas se influenciarem. Brevemente a gente vai estar no triatlon aí para poder fazer. Então, são atitudes que a gente faz para que outras pessoas tenham a capacidade e consigam melhorar a sua área financeira, a sua área pessoal, mas são atitudes que a gente também melhora. Porque se a gente pensar só por nós, nem sempre vamos estar motivados e muitas vezes podemos perecer e não querer fazer. Mas quando a gente já tem um motivo, eu vou fazer porque outras pessoas que estão comigo, que dependem de mim, irão fazer. Outras pessoas precisam dessa palavra. Outras pessoas precisam dessa questão de ter ali algo que venha beneficiar também, venha melhorar elas. E com isso eu devo fazer isso. Aí, consequentemente, a gente também consegue fazer e consegue receber, né, esses privilégios. Que se a gente não fizesse, não teria. Não teria. E isso busca-se em andar em comunidade. E isso Exatamente.
Nada vai nos dar a disciplina. Que disciplina nos traz motivação, foco, determinação? É a disciplina, não é? Mas Exatamente. portanto, isso é lindo, é maravilhoso. E eu vi isso no Ironman, portanto, em vocês, portanto, é maravilhoso mesmo. Ó Lucas, a nova geração muitas vezes enfrenta críticas sobre falta de foco ou resiliência, às vezes. Quero saber a tua opinião sobre isto. Sobre a falta de foco e resiliência. Assim, eu digo uma parte por mim também, eu tenho um TDAH, né? O TDAH, ele está presente aí na geração e é super normal, às vezes, a gente anotar, a gente buscar algo e às vezes esquecer, tá fazendo determinada ação e depois acabamos não fazendo outra coisa que deveria ser feito. É super normal, porque a gente vive sempre de forma acelerada. Uhum. Nós vivemos sempre querendo fazer tudo, querendo. Então, sobre essa questão da falta de foco, pontos que eu devo apontar para a melhora disso seria como anotar princípios. Eu, por exemplo, todos os meses eu coloco todas as metas e tudo que eu preciso fazer no mês e eu vou riscando tudo que eu preciso. Porque se a gente falar, para esse ano eu vou fazer isso, 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 isso e isso. São coisas muito grandes e subjetivas para a gente fazer isso só um ano. Possa ser que isso você faça no meio, no final, então chegue no final do ano, esteja a coisa que você botou que queria fazer e acabe não fazendo. Mas se você botar por mês de janeiro, vou fazer tais coisas, mês de fevereiro, vou fazer determinadas coisas, março, isso, abril, isso. Todos os meses você vai ter algo diferente para se fazer e vai riscando. E aí é muito mais fácil de no final do ano você ter tudo organizado. E eu digo que a questão do foco também está ligado diretamente à nossa disciplina com o exercício físico, com a leitura, porque isso agrega muito. Quando a pessoa ela costuma estar ali fazendo e exercendo atividades físicas, ela está mais focada tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial. Isso permite que ela galgue e alcance novos locais. Exatamente. Olha, como é que achas que os jovens podem aproveitar melhor as oportunidades atuais, especialmente no digital? Assim, os jovens, eles têm a possibilidade, ele tem tudo na mão deles, na realidade. Hoje temos ferramentas como Instagram, Facebook, WhatsApp, plataformas essenciais de venda, OLX, Marketplace, a nível de não só vendas, mas a nível de conteúdo, de motivação, temos diversos impulsionadores que fazem com que nossos produtos, conteúdos e serviços sejam expansionados. E os jovens, eles têm a possibilidade de acessar na ponta da mão, com o telemóvel, com o computador. Mas, embora a gente tendo, até por nós mesmos, temos as armas nas nossas mãos, às vezes não usamos elas corretamente. Porque, às vezes, estamos aqui em um determinado momento, costumamos consumir a dopamina barata, vídeos que não agregam valor, e a gente começa a rolar a tela do celular. Era 10 minutos, passou 1 hora, passou 2 horas. Acontece, é normal. E a gente se desvia do nosso foco. Mas se a gente, por exemplo, colocar limitadores para a gente começar a fazer as coisas, a gente vai se abster de determinadas coisas, mas a gente vai alcançar outras maiores. Então, assim, os jovens, eles estão em um mercado, assim, Portugal ainda não está expansionista, como no Brasil. No Brasil, o mercado digital ele já está super aquecido, já tem negócios em todos os lados. Aqui em Portugal, está começando uma legião de novos guerreiros. Está vindo aí novos homens, novas mulheres que estão impulsionando, crescendo no ramo imobiliário, no ramo de negócios, já está vindo os comerciais. Então, isso está começando a se alargar agora. E é bom aqui em Portugal os jovens terem esse feeling. Eu vejo que aqui também muitos jovens praticam exercício físico, correm, isso é muito importante, dessa disciplina, dessa constância da leitura. E, além disso, algo muito importante é olhar o ambiente que você quer estar. Aqui em Portugal, eu conheci a plataforma, conheci o Thiago, o Paulo Marçal, e foi um ambiente que me trouxe muito aprendizado e me traz até hoje. Constantemente a gente está ali em movimentos onde a gente corre juntos, onde a gente faz determinados feitos juntos, onde a gente motiva mais pessoas juntas. Então, a plataforma internacional fez com que a gente escalasse não só a nível pessoal, mas a nível coletivo. E é muito mais fácil quando a gente está junto com outras pessoas do que a gente está sozinho. Até porque sozinho a gente não consegue nada, essa é a verdade. A gente pensa que consegue, mas não consegue.
Isso é. Lucas, e é o tal autoconhecimento, é o conhecimento que a gente busca, que é para poder fazer, porque senão não sabe, não faz, não fazemos, não é? Olha, Exatamente. se tivesses que motivar alguém da tua idade a começar hoje, que conselho prático darias? Conselho prático que eu daria a nível dos jovens, sendo um Uhum. homem, não foque em várias mulheres, foque apenas em uma, porque é uma que vai trazer aí e vai agregar o valor que você já tem, que vai sobressair você e vai impulsionar você a alcançar um novo nível, que foi o que aconteceu comigo. Eu, com 19 anos, poderia estar em festas, poderia estar com outras mulheres, aproveitando a vida, como dizem entre aspas, mas o fato de eu abdicar disso e viver uma vida com compromisso, uma vida com Deus, uma vida com uma mulher que me impulsiona, promoveu com que eu tivesse as coisas que eu tenho hoje, alcançasse os locais, as pessoas que eu alcanço hoje, que outrora eu poderia não ter alcançado. Esse é o meu principal feeling e o que eu aconselho para vocês. Segundo, foque no ambiente que te faça crescer, não fique rodeado de escarnecedores, a própria Bíblia fala isso, que não é para se adentrar nas rodas dos escarnecedores, não fique ao lado de pessoas que segregam e te puxam para baixo, porque senão você vai cair junto com elas, então às vezes ela pode até subir e você cair, e você ficar, como é que aconteceu isso? Terceiro, a prática do exercício físico e a leitura, ela é muito crucial e importante na sua vida, então, não deixe de fazê-la, porque isso vai fazer com que você melhore a sua linguagem, com que você melhore a sua repercussão, melhore a sua fala, seu posicionamento. Com isso, vai agregar mais valor. Quarto conselho, transborde na vida de outras pessoas. Não seja só mais um que retém o conhecimento e fica só para si. A gente tem que repassar, que transbordar esse conhecimento para outras pessoas, para que outras pessoas sejam impactadas e impacte mais gente. Estamos em uma geração e cada dia que a gente passa, a gente vê a evolução da tecnologia, a gente se aproxima e vê o que as escrituras dizem, né? Contempla o apocalipse, as coisas que vão acontecendo. Então, vai chegar um tempo que vai ser o fim do mundo. Não sabemos se é hoje, não sabemos se é amanhã. O que a gente tem que fazer hoje é a nossa parte. É poder seguir ali conforme os mandamentos, fazer conforme a vontade de Deus, e sempre que tiver qualquer negócio, seja sociedade, seja individual, nesse negócio nós devemos priorizar o reino, e algo que tem a ver com Jesus, e depois o lado financeiro, porque vai ser consequência dos nossos feitos. Exatamente. Olha, e para aqueles que já estão numa fase mais avançada da vida, mas que querem reinventar-se, que palavras de encorajamento lhe darias? Perfeito. Para as pessoas que estão na fase já mais longa, acha que não tem a mesma idade dos mais novos, que acha que o mercado não é para elas, que não. Vocês estão totalmente enganados. Por quê? O mercado digital e o mercado de empreendedorismo, ele é para todas as idades. Tem gente com 40, com 50, com 60 anos que empreende. Se você for em uma feirinha, você vai ver velhinhos vendendo velharias aqui em Portugal. E não tem. Algumas pessoas podem pensar, é tralha, é coisa velha, independente. Ali é um produto que ele está vendendo, ele está tendo um retorno financeiro com aquilo e ele está empreendendo. Tem gente que vai para a feira, vende hot dog, o que for. Gente, todos os produtos são produtos que são. Não tem o maior nem o menor. É por igual, empreender é empreender. Você pode vender uma paçoca no colégio, como eu já vendi. Você pode vender uma agulha, pode vender uma linha, algo simples ou algo grande. Isso não vai determinar. O que vai determinar é você ter a coragem de fazer o empreendimento, de você vender e usar as ferramentas ao seu favor. Agora mesmo a gente tem a possibilidade do venda sem estoque, que é algo maravilhoso, magnífico, que vocês podem vender sem sequer ter o produto, não depende de dar o seu ordenado. Vou colocar meu ordenado aqui para, com isso, produzir e ficar parado e eu vender. Não. Você vai vender conforme você tiver vendas e vai começar a apostar em ter seu negócio, que de momento pode ser uma renda extra, para agregar junto com o ordenado que você já recebe em Portugal, e lá no futuro vai fazer da sua renda extra a sua renda principal e alcançar mais e mais pessoas. Então, a idade nunca é cedo, nunca é tarde. Nunca se limite por você ser velho, por você já ter passado da idade, e sempre é tempo de aprender.
sempre é tempo da gente se conectar com novas pessoas, aprender um pouco mais, ver o que podemos melhorar, o que podemos fazer, e com isso a gente construir uma geração que está iniciando agora, e quem já está aí e quer começar, pessoas fortes aí que venham a somar, agregar, ter seus próprios negócios, se desafiar, tirar os seus bloqueios, seus medos e exercer, que é o que eu falei no meu livro, que em breve vocês também terão conhecimento, o poder de se tornar quem você nasceu para ser. Vocês carregam algo importante em vocês, a sua identidade. E essa identidade que vocês carregam, ela precisa ser divulgada, vocês precisam estar em constantemente avanço. Então, para isso, não se limite com idade, com família, com filhos, com tempo. Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condição melhor para fazer melhor ainda. Mário Sérgio Cortella falava isso. Então, esse seria meu conselho. Muito bom. Maravilhoso, porque para mim a idade é um número. Exatamente. E o resto vem. Olha, olhando para o futuro, quais são os teus grandes objetivos, tanto pessoais quanto profissionais, Lucas? Olhando para o meu futuro, eu vejo meu objetivo impactar mais ainda as pessoas. É o meu objetivo que as pessoas venham se descobrir, venham se reinventar, assim como eu, seja cedo, seja tarde, tenha seu próprio negócio. E a nível, além de transbordar na vida das pessoas, cada vez mais eu estar mais perto do Pai, de Cristo, é o que eu procuro, porque o mundo ele sempre vem prometendo coisas magníficas, como tem a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele foi um filho que ele tinha tudo na casa do pai, saiu da casa do pai porque ele queria arriscar, ele teve um ato de bravura, reconhecemos isso, mas ele saiu de tudo que ele tinha e foi para o chiqueiro, onde ele nem comida dos porcos tinha acesso. Então, assim, às vezes a gente cai em rodas, cai em locais que supostamente seria para nos impulsionar e ficamos para trás. Então, eu quero sempre propagar o que eu conheço, o que eu for aprendendo mais e fazer com que as pessoas também venham ter isso como ciência, a sua identidade, a restauração do seu eu e com isso poder impactar mais pessoas, porque a nossa vida não é sobre ganhos e retornos financeiros, e sim sobre pessoas, são almas. Exatamente, pessoa para pessoa. Olha, como é que vês o impacto do dropshipping e do empreendedorismo digital nos próximos anos? Achas que ainda é um mercado em crescimento? Olha, podemos ver a nível de Elon Musk, podemos ver a nível dos postos de gasolinas aqui em Portugal. Não tem ninguém que abasteça uma bomba de água, como no Brasil ainda tem. Tem frentistas que abastecem os carros. Cada vez que passa, o mercado ele vai colocando a nível robótico, a nível digital, todas as profissões. Então, as profissões elas estão se extinguindo. E no Brasil ainda tem algumas, mas vão começar a se extinguir. Então, assim, a única maneira da gente ficar e ter um retorno, além do que já ganha, ou querendo fazer esse retorno de renda principal, é a gente reinventar e trabalhar com algo que a gente venda. Na internet tem dois tipos de produto. Tem tanto o produto info, que é o digital, que é vendido pela Hotmart, outras plataformas, quanto o produto físico. E se você também tem um princípio de relacionamento, de estar ali conversando com o cliente, apoiar e não querer ser só mais um que só vende, seu propósito não for só dinheiro, foi isso, que impacta muito mais, que lá na Bíblia diz, né? Não acumulem tesouros na terra, onde a prata destrói, mas sim nos céus, que lá são os verdadeiros tesouros. Então, com isso, nós temos com conhecimento que quanto mais a gente faz pelos outros, mais é retornado para a gente. Não é pela consequência financeira. Então, assim, o mercado digital hoje, ele vai crescer ainda mais, as profissões além de ser extintas, vai ser tudo que o digital vai proporcionalizar, e tem um produto físico também, que é o produto que você pode ter o relacionamento com o cliente, o produto que você pode ter acesso a conversar com o cliente, a entregar, ter um relacionamento mais íntimo com ele e quem sabe virar seu amigo. Imagine que com aquele cliente seja um possível amigo seu que venha ter uma nova empresa com você. Isso abre muito mais as portas do que só um produto digital. Né? Então, quem ainda não acessou, quem ainda está com dúvida, é sempre bom estar investindo, mas, claro, conhecendo a pessoa que está ao lado, para não cometer os mesmos erros que eu cometi. Não mandar dinheiro para pessoas que você não conhece, perder dinheiro, não entrar em uma roda, em um local que você acha que seja bom sem conhecer e com isso você venha perder.
porque isso é muito importante e diz muito sobre o resultado, né? Você tá ali com pessoas que aproximem, não com pessoas que segreguem você e afastem. Realmente andar em comunidade, saber com quem é que andamos e que realmente portanto, as pessoas certas realmente nos elevam para outros patamares que nós queremos e também essas interligações. E não só, e depois tem a ver aqui com a comunicação. Não é? Então, Lucas, a comunicação é fundamental em tudo o que fazemos, especialmente no teu trabalho, né, como mentor e empreendedor. Qual é o papel da comunicação no teu dia a dia? Como acreditas que ela pode influenciar os resultados no negócio? Um ponto importante sobre comunicação que eu aprendi com um dos meus mentores, o Thiago Rocha, tem 3 tipos de comunicação, né? A comunicação nível 1, 0, comunicação nível 1, nível 2. A comunicação nível 0 é quando só eu falo, a comunicação nível 1 é quando eu falo e você entende. E a comunicação nível 2 é quando eu falo, você entende e você me dá a devolutiva do que entendeu. Ou seja, quando a gente já tem uma comunicação mútua entre ambos. Tem muitas pessoas hoje em dia que praticam a comunicação nível 0 e nível 1, que são as pessoas que só falam, só querem falar, 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 e não entende sobre a pessoa. Sim. E Nem querem ouvir o próximo. Exatamente. E a comunicação nível 2 é sobre isso, é sobre a gente falar, a gente ouvir, você me dá a devolutiva e depois eu ouço você. Essa é a comunicação que a gente deve exercer, né? E ao ponto da pergunta, a comunicação ela interfere muito nos negócios, no relacionamento. Imagine que você com o seu companheiro, o seu cônjuge, você é uma pessoa que só fala, nunca ouve os fatos. O que vai gerar naquele casamento, naquele relacionamento, é algo que pode, em determinado momento, um do outro se separar, ou por um determinado momento acontecer qualquer situação que os afete e que vocês não tenham força suficiente para aguentar junto, porque é um casamento, é um casal e ambos estão ali de forma um contra o outro. Não tem cedência e a comunicação é sobre ceder, né? E é muito importante a gente exercer isso não só nos negócios, mas também na nossa casa. Tem algo muito interessante que é, às vezes muitas pessoas, e eu também já fiz isso anteriormente, exercem a comunicação, exercem ali a fala, a venda, tudo no empresarial, no trabalho, mas em casa não faz isso. E, Exatamente. e se a gente não cuida da nossa casa, se a gente não cuida do nosso relacionamento, não cuida de quem está com a gente e cuida só dos negócios, a casa pode desmoronar e com a desmoronação da vossa casa, da vossa vida, todo o resto cai. Agora, se você está forte na sua casa, na sua família, com o seu cônjuge e a sua empresa desmorona, você tem força para criar 10 empresas e ficar de pé. Coisa que você fazendo na empresa e desmorona na casa, você não tem como criar 10 casas. Casamento é um só, relacionamento é uma, dependência, se tiver casado, pronto. E é muito importante a gente também exercer isso em casa, né? Nos atos ali diários, nos testes, melhorando sempre que possível para também fazer isso na vida empresarial. Exatamente. Lá está, é o que nós temos vindo aqui a conversar e é um facto, que é nós temos que cuidar de nós primeiro, de nós, não é? E Exatamente. a gente tinha que falar. Que estratégias de comunicação usas para liderar as pessoas que mentoras e manter uma relação próxima com elas? O tipo de comunicação e linguagem, tem 3 tipos de linguagem. Tem a linguagem auditiva, que são a linguagem onde as pessoas ouvem, se captam por aquilo, as visuais e as sinestésicas. Sinestésica é provocado pelas emoções, pela tomada de decisão. Então, o que que acontece? Recentemente, a gente tem alcançado algum público a nível da mentoria, temos também propagado e feito com que mais pessoas cheguem mais perto de nós, mas é muito bom a gente sempre priorizar esses 3 tipos de linguagem, porque o público ele se identifica com coisas diferentes. Tem um que vai se identificar com o visual, com a imagem que for colocada, com o financeiro. Tem um público que ele vai se identificar com o audiovisual, a parte do corte que fala
predominante, e tem as pessoas que vão também ser impactadas pela sinestésica, que é pela tomada de emoções. E é com isso a gente poder, com esses três níveis de linguagem, a gente poder fazer tudo junto, dessas três, para alcançar mais pessoas. Isso tanto a nível empresarial quanto a nível pessoal. Uhum. Lucas, e continuando nesta base da comunicação, imagina que este podcast será executado por todas as pessoas de todo o mundo, traduzido por todas as línguas. Que mensagem gostarias de deixar para inspirar e impactar o maior número de vidas possível? Olha, a nível global, primeiramente queria agradecer a você, Suzana, pela oportunidade. Seu podcast, seu projeto é lindo. Não fala só sobre um projeto que vem promover algum tipo de coisa audiovisual, algum tipo de mensagem simples, e sim uma mensagem poderosa, uma mensagem que não só impacta e traz seguidores, mas traz vidas, traz almas. Nessa nossa vida, é sobre as almas que a gente coleta. E eu sei que o seu trabalho, o seu profissionalismo, todo o apreço que você tem por tudo que você faz, que é um projeto lindo e maravilhoso, vai fazer com que as pessoas se aproximem cada vez mais de ti, com que mais pessoas, mais vozes venham dizer suas histórias e serem ouvidas, e com isso, outras pessoas também serem impactadas. E esse movimento que você está criando aqui em Portugal é um movimento maravilhoso, desde já, tanto o físico, o digital quanto o físico, que também já tá se iniciando, e eu fico muito feliz porque eu vejo também o seu sucesso com isso, né, o seu crescimento. Isso é muito impactante para mim. E é bom também a gente reconhecer e ver também o sucesso dos outros, aplaudir o sucesso dos outros, é muito importante isso. Eu aprendi muito isso quando eu não tinha loja, quando eu não tinha nada, e eu aplaudia quem tinha. E com isso eu fui tendo as coisas, graças ao meu bom Deus. A mensagem impactante, como eu disse, dos 5 pilares que não podem ser negligenciados durante o dia, que são o acordar, a leitura, o momento com Deus, isso interfere e também implica na mensagem, mas a mensagem importante que eu vos dou para todos que estão assistindo a nível global, em todas as línguas, inglês, espanhol, alemão, todas as línguas, é, todas as línguas que existem, não deixe para ser uma pessoa melhor amanhã se você pode ser hoje. Nós vivemos em um mundo conturbado. Hoje em dia, a prática do, do bem tem sido cada vez mais distanciada. O que a gente vê cada dia mais que se passa é pessoas convertendo o que era para ser os valores em princípios institucionais, princípios de educação, têm sido convertidos e mudados, não é mais o que era antes. E claro que a juventude, a geração vai se reinventando, mas isso é um processo que o mal cada vez mais vem assolando no mundo. E nós temos uma missão, nós fomos destinados. O embrião que chegou ao ventre da nossa mãe e da minha mãe não é um embrião qualquer. Ele disputou com milhares para chegar até lá. Então, esse embrião que chegou, que alcançou, ele tem um propósito diferente de todos os outros que ficaram para trás. Não é um propósito comum, não é algo raso, é algo profundo que você tem. A mensagem para ser impactada e carregada, o seu objetivo através do empreendedorismo, de vendas, o que você pode fazer e transformar a vida de outras pessoas por uma simples palavra, que já aconteceu muito comigo, ou um gesto, uma atitude. Tudo que você carrega é sobre quem você é. E ainda que você hoje não esteja tão próximo, não esteja tão ligado com sua fé, com sua comunhão com Deus, eu convido você a estar cada vez mais perto dele, porque ele sente a sua falta, ele sabe que você é filho dele, e ele não para de olhar por ti, não para de te defender, não para de te proteger de todos os males que tem. E o mundo já é do maligno, tudo isso. Às vezes a gente vê dinheiro, vê pessoas super famosas, mas muitas vezes essas pessoas são sujeitas a fazer pactos e fazer coisas que não tem nada a ver com Deus, a carreira daquela pessoa. E é tão profundo quando a gente às vezes ouve uma música e às vezes o que aquela música da pessoa transmite, né? O inimigo, o Satanás, ele foi um anjo. E algo profundo que eu sempre falo, chega a me arrepio quando eu falo, o Satanás ele conhece a Bíblia.
Fosse. O Satanás, ele sabe exatamente o que há na Bíblia, porque ele foi um anjo do Senhor de luz. Então, ele sabe tudo o que a gente deve fazer. E ele faz com que você faça o contrário, porque ele quer segregar e tirar você do propósito de Deus. Então, você foi um embrião que conseguiu, que passou o ventre da sua mãe, e o seu propósito nessa terra é grande. Pode demorar 1, 2, 3, 4 anos até alcançar o propósito maior. Mas durante todo o caminho, desfrute o processo, aproveite, seja qual for o deserto, aproveite o deserto, esteja forte ali, esteja com sua fé mantida, porque sendo no deserto ou sendo no palácio, Deus vai fazer você prosperar, vai fazer você governar, porque o seu propósito nessa terra é governar sobre todas as coisas. Então, faça o diferente, não faça o que todo mundo faz. Faça o que o seu propósito, sua comunhão com Deus pede para que faça. Isso é muito importante, porque não fala sobre retorno financeiro, não fala sobre ganhos físicos, mas ganhos espirituais. O reino dos céus, que é muito mais impactante e muito mais incrível do que qualquer ganho que a gente ganha. Nem o Euro Milhões ele paga todo esse ganho. É verdade. Olha, terminamos da melhor maneira, Lucas. Eu estou muito, muito emocionada, realmente, porque também já tinha lidado contigo, não é? Antes, e vamos falar daqui a pouco também. Mas olha, as tuas palavras, porque realmente tocaram mesmo aqui o coração. Eu sou cristã e através da comunicação eu transformo vidas e também junto faço com que elas, através da palavra, portanto, impactem outras pessoas. É esse o meu grande papel aqui na comunicação. E é tão bom ouvir e também poder usufruir destas histórias e partilhar ao mundo. É isto que eu faço e é isso que me dá continuidade. E claro, sempre uma coisa, comunhão com ele, porque eu sou filha do pai e dona não, herdeira disto tudo, não é verdade? Só tenho que acreditar. Portanto, Lucas, muito obrigada por partilhares Muito obrigado, eu. tua história e visão connosco. Foi uma conversa inspiradora e tenho a certeza de que muitas pessoas vão se sentir motivadas a seguir os teus passos e a todos que assistirem a este episódio. Espero que tenham encontrado inspiração e motivação, com certeza vão. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações e partilhar esta conversa com quem também precisa de ouvir as Exatamente. mensagens. Por isso, nos vemos no próximo episódio, o podcast da Voz, onde continuaremos a dar palco a histórias transformadoras. Obrigada e até breve. Obrigado e até breve. Foi um gosto. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Se a mensagem de vocês vai impactar nações, então não deixe de exercê-las, tá bem? Vamos com tudo e até depois do fim.